Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um, eu ia dizer mídia cidadã, mas não é. Esse aqui é o nosso Sala de Imprensa, que é um programa da API, Associação Política de Imprensa, em conjunto com a CESP, fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Para me ajudar nessa missão, ou seja, fazermos ela juntamente, está comigo o Dr. Sérgio Azevedo Redó, que ele jamais nos deixará só, o presidente da API, Associação Política de Imprensa. Boa tarde. Boa tarde, Fernando Mauro, uma satisfação. Na realidade, olá, né? Olá, porque a gente não sabe a hora que vai reprisar. É verdade. Né? Olá, que prazer podermos estar novamente aqui com um grande candidato ao governo do estado de São Paulo, a presença do nosso querido Fernando Mauro Treza, presidente da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, da CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que nós reunimos em São Paulo 72 emissoras e 129 emissoras em todo o Brasil. E essa é uma missão cívica, patriótica, onde nós estamos trazendo para você, nosso telespectador, a oportunidade, inclusive agora, você está nos assistindo ao vivo, aí em Guarulhos, na nossa TV Guarulhos. Canal 3 da NET. Canal 3 da NET. E nós estamos aqui com a finalidade de cumprir esse trabalho e essa, em sombra de uma prestação de serviço público a você, eleitor, contribuinte e o nosso telespectador. E esse conteúdo será distribuído a todas as 72 emissoras comunitárias filiadas à CESP no estado de São Paulo. E o candidato de hoje, estamos gravando o programa sendo feito ao vivo para a cidade de Guarulhos, para a TV Guarulhos, com um candidato que vem exatamente da nossa cidade, da nossa região, do Alto Tietê, que é o Rodrigo Tavares, candidato pelo PRTB, ele que é o candidato ao governador do Bolsonaro. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Boa tarde, Fernando Mauro, meu amigo, Dr. Sérgio. É uma grande satisfação estar aqui hoje. É uma grande satisfação falar com os nossos amigos de Guarulhos, cidade que eu amo, onde fui nascido, criado e de onde trago todas as minhas características que levo hoje para o governo do estado de São Paulo, que é a característica de um povo lutador, um povo que acredita, um povo que quer mudança, como o nosso próprio hino diz, um povo que vence de pé, e é assim que nós vamos tocar a nossa caminhada e nós vamos tocando a nossa campanha rumo ao governo do estado de São Paulo. Eu vou começar a fazer uma pergunta de ordem política, se é que vocês assim me permitem. Eu perguntei para o candidato Luiz Marinho como é que ele via, por exemplo, o crescimento do Haddad, que era puxado pela popularidade do Lula. E eu quero perguntar para você, Rodrigo Tavares, como é que você identifica nas ruas o crescimento da sua campanha, se o eleitor já está linkando o seu nome ao nome do candidato a presidente Bolsonaro? Olha, já está linkando. Ontem tive a oportunidade de fazer um debate, acredito eu, um debate muito bacana, um debate muito importante no SBT. E lá eu deixei claro à população do estado de São Paulo, a todos os telespectadores, que eu, Rodrigo Tavares, represento um projeto maior. Eu represento um projeto chamado Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, aqui no estado de São Paulo, com o nome São Paulo Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, com Jair Bolsonaro presidente, General Mourão vice-presidente, Major Olímpio senador, o nosso presidente do PRTB, Levi Fidelix. E esse projeto é um projeto em que nós vamos governar conjuntamente, Fernando. Bolsonaro não apenas é o nosso líder, nosso presidente, mas vai estar aqui sim, no estado de São Paulo, fazendo parte e trazendo todos os conceitos que aplicará para o Brasil, trazendo aqui para o estado de São Paulo, onde eu também aplicarei esses conceitos de forma total, integral, sem demover 1 milímetro. Claro, aplicadas as regionalidades, as questões regionais. Agora é um projeto que visa eliminar de vez a corrupção, é um projeto que visa fortalecer as forças de segurança pública, porque precisamos garantir aos nossos cidadãos o direito de ir e vir. É um projeto que quer tornar e tornará o Estado menor e o Estado mais eficiente. Então, nas ruas já tenho sido, sim, linkado com a campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro. E aqueles que ainda não sabem, eu faço questão de fazer esse link, porque é um orgulho, é uma satisfação estar no mesmo projeto e na mesma chapa. Rodrigo, na verdade, eu acompanhei, não é, os debates que já se sucederam, da Bandeirantes, depois da Gazeta, não é, e agora o do SBT. Eu não estive presente, mas acompanhei pela televisão. E eu tenho visto o seguinte, né?
Eu sei que a sua tarefa é uma tarefa árdua, porque você é jovem, né? Uma pessoa que nunca teve um cargo eletivo, não é? De expressão, e agora sai candidato a governador. E eu tenho notado o seguinte, você tem se saído bem, você tem sido seguro, você tem sido, na verdade, propositivo, tem procurado enaltecer sempre a figura do candidato a presidente Jair Messias Bolsonaro e também o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no sentido de acabar com a corrupção, esse desmando e a roubalheira que existe na administração pública. E eu gostaria de te perguntar, o fato de você, como jovem, dentro desse processo todo, você acha isso altamente positivo? Você acha que isso é um agregador de valores? Totalmente. Olha, eu sou um jovem capacitado, técnico, ético, que trago valores como Deus, pátria e família e, sobretudo, faço porque tenho coragem de fazer. Faço porque não tenho rabo preso. Então é muito importante estar nessa chapa que luta por uma renovação, um projeto de renovação, doutor Sérgio. Então é fundamental que a população saiba que esse projeto é um projeto maior, um projeto em que aqui no estado de São Paulo é representado pelo Rodrigo Tavares, mas que sobretudo é uma mudança de postura do Brasil, uma mudança de postura que passa sim pelo maior estado da nação, que é São Paulo, que precisa voltar a crescer, que deve ter e tem no seu DNA esse DNA vanguardista, linkado com um jovem como eu, um jovem moderno, um jovem que trará tecnologia de vez para a gestão da coisa pública. Então, é fundamental e é um motivo de muito orgulho, como o senhor me perguntou, é um momento muito importante em que nós, renovadores, temos a oportunidade de fato mudar o Brasil, mudar o estado de São Paulo. Você fala de renovadores e você lembra aí o PRTB, da sua sigla, que é Partido Renovador, imagino eu, né, de renovador. E nos bastidores nós falávamos sobre o nome de Levi Fidelix, que é o presidente nacional do seu partido. E aí vem uma pergunta sobre a questão da mobilidade urbana. Ele sempre defendeu a questão do aerotrem como um dos modais importantes para o transporte da população. E aí, mas há 20 anos atrás, isso é importante falar. E o pessoal mudava de nome, então Fura-Fila, Paulistão, Ultraleve lá, Maglev, um monte de nome. Menos o Aerotrem. Menos o Aerotrem. Porque eu lhe pergunto se isso se deve, de repente, a querer tirar um pouco do crédito desse projeto que eu considero inovador e gostaria de ouvi-lo a respeito de outros modais, além dos trilhos, que podem e devem ser utilizados pelo Estado de São Paulo. E se você acredita também que para entrar nessa área é importante a questão das PPPs, ou seja, as parcerias público-privadas. Olha, com certeza é uma grande satisfação. Nós falávamos aqui do nome do meu presidente do PRTB, Levi Fidelix, e eu quero dizer que nesse projeto de renovação nós damos o exemplo. Por quê? Vocês conhecem o presidente Fidelix, sempre nas últimas oportunidades foi candidato à presidência da República e dessa vez, de uma forma se despindo de toda aquela característica que as pessoas têm de vaidade, ele cedeu então a sua candidatura à presidência em prol de um projeto maior, um projeto com o presidente Jair Bolsonaro. E hoje é candidato a deputado federal e tenho certeza, será um dos deputados federais mais bem votados e ajudará na condução do processo junto à Câmara Federal, pela sua experiência. Tenho certeza que será ali um candidato eleito sendo um deputado que trará um equilíbrio nessa chapa, porque tem interlocução com vários setores da sociedade. É claro também que nós temos no nosso DNA esse DNA de trazer sempre soluções criativas para os problemas das cidades. E o aerotrem não foge disso. O imaginário coletivo, as pessoas sabem que a ideia do aerotrem surgiu com Levi Fidelix. Levi Fidelix trouxe esse conceito que hoje é aplicado, claro que não de uma forma como nós gostaríamos, porque nós temos aqui o monotrilho como exemplo, ficou caro, ficou pesado, mas a ideia de fazer um transporte aéreo sob trilhos para resolver a questão da mobilidade urbana é sim do PRTB, como é também a ideia que hoje nós temos já quase na sua totalidade concluído, que é o Rodoanel. Passa também a questão ali até por Guarulhos mesmo,
Mas nós tínhamos, sim, essa ideia como anel viário, está lá nos nossos projetos, nossos programas de governo. Como temos outras também que são bandeiras do PRTB, como o cartão PASP na saúde, que é o prontuário eletrônico, o Motomédicos, e outras bandeiras também do PRTB, que é um partido muito criativo, que procura trazer essas soluções criativas para a solução dos problemas do dia a dia. Falando da questão da mobilidade urbana hoje, o transporte sobre trilhos ele ficou ainda mais claro a sua necessidade, a necessidade da sua aprovação e da sua ramificação. Na última greve dos caminhoneiros, greve que considero inclusive legítima, nós tivemos um desabastecimento no estado de São Paulo, principalmente na região da capital e da região metropolitana, que poderia muito bem ser sanado com o transporte sobre trilhos, inclusive sobre o Ferroanel, um projeto que também nós temos para integrar essa região metropolitana. Por outro lado, nós temos aqui em funcionamento os trens da CPTM e o metrô. E, lamentavelmente, Fernando, doutor Sérgio, falta manutenção. É claro que essa é apenas uma das pontas desse iceberg. Nós temos que fazer uma auditoria total no sistema viário de transporte de massa aqui em São Paulo, começando, então, vamos falar da manutenção adequada. Hoje nós temos os trens da CPTM e o metrô de uma forma, funcionando de uma forma em que não na sua capacidade total. Eles estão trabalhando de uma forma mitigada e isso faz com que os trens entre um trem e outro ocasione demora, porque a velocidade é baixa e fica essa superlotação. Então nós temos que trabalhar na manutenção. Essa é o ponto 1 do nosso governo. Falando sobre as PPPs, essa manutenção tanto no metrô quanto na CPTM, porque nós precisamos dar agilidade para esse transporte e que o modal, enfim, já existe. Agora, falando das PPPs, nós temos sim que tornar, primeiro, o ambiente negocial atrativo à iniciativa privada, porque a empresa em si, a iniciativa privada, não tem obrigação de aportar recursos na gestão da coisa pública, nas obras públicas. O que o Estado deve fazer? Deve criar esse ambiente negocial. E uma das medidas para criar esse ambiente negocial é tornar, sim, esse negócio juridicamente confiável, porque um dos gargalos que nós temos é a insegurança jurídica. Para isso, nós temos um projeto, que é o projeto do Centro de Compliance Paulista, que é, enfim, trazer os órgãos de controle, Ministério Público, Judiciário e os órgãos técnicos que vão elaborar o edital, que no momento pré-praceamento, para que esse edital já redondo vá à praça com uma possibilidade menor de incidência de recursos judiciais, o que acaba, por vezes, ali paralisando a obra. O empresário fica com seus ativos imobilizados, o Estado fica sem conseguir tocar sua obra e a população fica sem o serviço público. Então, faremos sim as privatizações, criando primeiramente um ambiente negocial propício e, mais do que isso, aonde for possível privatizar, nós vamos privatizar. Aonde onde não for possível, nós iremos extinguir, porque precisamos de um Estado menor e de um Estado mais eficiente. Me permita. Só vou registrar a participação do nosso internauta. Isso é bom. Que está aqui conosco. Tem até uma questão ligada à segurança pública, o doutor Sérgio pode até entrar no tema, sim, porque eu sei que é um tema que lhe é muito caro. O Vitor Jacques pergunta o seguinte: Deus acima de tudo, armando a população, que Deus é esse? Então já vai entrar na questão da liberação das armas. Vou mandar um abraço para o Roberto Samuel, que está nos assistindo, um grande abraço para o Roberto Samuel, jornalista aqui também da casa, da TV Guarulhos, com o Tribuna Livre, das 19 às 20 horas, ao vivo aqui também na emissora. Ele está dizendo o seguinte: programa muito interessante. Grande Rodrigo, boa sorte para você. Tá aí. Obrigado. Um abraço do Roberto Samuel. Rafael Duarte está mandando para nós a bandeira do Brasil com o número 28. É isso aí. E também o 17. Acho que o 17 é o do Bolsonaro. É o do Bolsonaro, do PSL. Também um grande abraço para o Matheus Tolentino. Matheus Tolentino, Alain Bisneto. É o Alain Bisneto, exatamente, que está sempre conosco na TV Guarulhos. Um grande abraço para você também. E o Ronaldo Bolsonaro. Quem é o Ronaldo Bolsonaro? É irmão do Bolsonaro? Está dizendo o seguinte: estamos com você, irmão. Olha, muito obrigado, Ronaldo. Também estamos com toda a família PSL, a família Bolsonaro. E posso responder, tocar o barco, responder ao nosso web telespectador, Fernando? Por favor. Que ele vem com a questão do armamento. E realmente o que nós propugnamos, o que nós defendemos é a possibilidade do cidadão ter consigo uma arma.
Por quê? Hoje não existe essa possibilidade. Agora, a opção de ter a arma ou não ter a arma é do cidadão. Aqueles que optarem em ter a sua arma, eles vão fazer um curso totalmente, deverão se capacitar totalmente. Teste psicológico. Claro, dentro dos critérios. Nós estamos aqui propugnando... No passado era possível, inclusive, o cidadão ter a arma, ele pode ter o porte de arma, e nem por isso São Paulo, o Brasil, eram praças de faroeste ou de bang-bang. Depois veio o Estatuto do Desarmamento, e aí as pessoas acabaram sem poder usar o porte de arma, a não ser se o sujeito é policial, se é juiz, promotor, enfim, tem algumas categorias que sim podem portar a arma. Mas a certeza que tem o ladrão, o bandido, quando vai abordar uma pessoa, é que provavelmente a pessoa vai estar desarmada. E com a questão de você permitir que as pessoas tenham arma, ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ele não sabe se a pessoa tem arma ou não, sabe manusear ou não. Enfim, é uma questão polêmica, né? A gente repete, uma questão polêmica, mas é uma questão real que você acredita que seja importante se discutir. Muito importante. Hoje o bandido é o que tem, nós temos certeza que ele tem arma. Agora a população, ela está desarmada. Então o bandido já chega sabendo que não haverá arma da parte contrária. Agora, ao criarmos a possibilidade do cidadão, de uma forma qualificada, ter a arma, o bandido já vai pensar duas vezes, porque ele não sabe o que estará ali o encontrando. E uma outra coisa que é fundamental é dizermos, olha, que realmente será de forma qualificada, teremos curso, testes psicotécnicos, isso é muito importante, porque quem mata de fato, o Fernando, doutor Sérgio, são, aliás, as pessoas, não a arma. Tivemos um atentado que quase ceifaram a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro e não estava envolvido a arma de fogo, era uma faca. Ou seja, quem mata, quem comete crimes com armas é o ser humano. Mas é importante nós sabermos que o ser humano armado, ele pode se tornar, sim, pode se defender muito melhor. Progressão continuada é um tema muito polêmico. Eu queria saber a sua avaliação a respeito da progressão continuada que tem formado analfabetos funcionais. As pessoas vão para a escola, né, acabam não aprendendo, saem da escola e a gente vê a tragédia que é a educação para essas pessoas que passam pela aprovação automática. Olha, polêmico para as pessoas que realmente não entendem nada de ensino, polêmico para as pessoas que realmente têm a má fé de querer que os nossos alunos progridam sem de fato aprender. Agora, para nós não existe polêmica nenhuma, eu concordo que no meio social existe, é por isso a pergunta, Fernando, eu acho importante. Agora, nós temos que saber que com educação não se brinca. Nós temos que fortalecer os nossos professores na escola, como a valorização salarial. Nós temos, sim, que trazer novas formas de ensino, falando a linguagem do jovem. Nós temos que manter esse jovem dentro da escola. Nós temos que fortalecer a questão pedagógica, dando cursos de aperfeiçoamento para os professores, junto às universidades do estado de São Paulo, que do lado pedagógico são muito boas. A questão de gestão é uma outra questão que nós vamos também colocar o dedo nessa ferida para resolver. E nós temos sim que saber e terminar de uma vez por todas com essa questão da ideologia de gênero dentro da escola, da doutrinação partidária dentro das escolas, e isso no meu governo não haverá. Nós vamos limpar a escola para que de fato seja um campo fértil para o aprendizado. Nós vamos identificar, ter um programa, que é o da identificação precoce de potencialidades, onde hoje, lamentavelmente, inclusive com o Instituto da Progressão Continuada, a educação é tratada de uma forma homogênea, como se todos os alunos fossem iguais entre si. E não são. Cada um tem as suas características. A digital não é igual. Ser humano, 7 bilhões e meio de ser humano e não tem digital igual? Não tem digital igual. E nossos alunos são tratados aí de uma forma homogeneizada. Nós temos que identificar, Fernando, as potencialidades individuais de cada aluno. E a partir daí, o Estado deverá oferecer, e na minha gestão oferecerá, o aparato para que essas potencialidades se desenvolvam. Então, se você, Fernando, é bom em matemática, se você, doutor Sérgio, é bom em geografia, é bom em determinada área do conhecimento, o Estado estará lá, no momento do turno, a aula, no segundo momento, que é um momento de contraturno, oferecendo esse suporte para quê? Para potencializar essas características inatas do indivíduo. Ou seja, se nós potencializarmos o sujeito que é bom em matemática, ele vai melhorar, ele vai se tornar um cidadão engajado naquela questão, porque é daquilo que ele gosta. Pode ser professor de matemática. Pode ser professor, e mais do que isso, ele pode criar tecnologia.
porque nós sabemos que o Brasil é um grande consumidor de patentes, porém ele é um baixo produtor. E quando nós estimulamos esse aluno a fazer aquilo que ele gosta, ele vai se tornar engajado, vai fazer ainda melhor e pode produzir tecnologia. Uma outra questão que é fundamental na escola é a participação dos pais, dos responsáveis dentro do equipamento escolar, porque você vai gerar a sinergia necessária, o respeito necessário do pai com o equipamento escolar. O aluno, vislumbrando o pai, tendo respeito com o equipamento escolar, vai também respeitar esse equipamento escolar, respeitará o professor, que terá também mais vontade, terá ainda mais incentivo em dar a aula e ministrar a sua aula. Então é muito importante trazer a ocupação territorial escolar. Candidato, e a evasão hoje no sistema educacional é muito grande, em razão, eu acho que até um pouco disso, porque existe desestímulo. Quer dizer, hoje as aulas são da década de 30, 40, tá certo? Quer dizer, aquele sistema ainda de lousa, giz e saliva. Quase. Mimeógrafo quase, né? Passa slide. Tem muita escola ainda que passa slide. Transparência, não é? Quer dizer, uma coisa que não... E outra, essa arma que nós temos aqui hoje, digo arma porque é uma tecnologia fantástica, que ela serve tanto para o bem como para o mal. Quer dizer, ela pode, na verdade, incentivar. Você vê, as escolas, se tivessem um sistema de tecnologia, não é, com iPads, iPhone, Wi-Fi, os notebooks, não é? Quer dizer, aparelhos condizentes, você daria maior estímulo e tecnologia para esses alunos. Com certeza, nós temos lá no nosso programa de governo, quando nós falamos em qualificação dos professores, nós falamos em qualificação de conteúdo, mas de forma, de linguagem, da forma como passar esse conteúdo para essa nova geração, que realmente está toda linkada nos smartphones, está toda linkada nas novas tecnologias. Então, por vezes, o aluno se sente desestimulado, e isso provoca, a parte da evasão escolar, é do aluno chegar, sentar para ver algo que aquela linguagem já é retrógrada para ele, aquilo, o professor está falando ele está pensando em Wi-Fi, entendeu? Então realmente, há um degrau, há um gap ali geracional. Uma outra questão importante, nós temos no nosso plano de governo o chamado CEPAV. O que é o CEPAV? É ter dentro de cada unidade escolar do estado de São Paulo, são cerca de 5.600 escolas no estado de São Paulo, de responsabilidade do governo do estado de São Paulo, um laboratório de audiovisual. Por quê? Porque o aluno ele tem que estar linkado, ele tem que ter o estímulo com as novas tecnologias. Aliás, Fernando, nós temos que saber que isso é fundamental. Nós vivemos uma revolução chamada Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, em que a tecnologia estará cada dia mais presente nas atividades humanas, inclusive nas questões de produção. E muitos alunos não irão acessar o ensino superior. Nós trabalharemos para que cada vez mais alunos acessem. Agora, aqueles que não acessarem, eles têm que ter uma capacitação mínima para estarem de vez no mercado de trabalho. O que acontece é que hoje o jovem conclui seu ensino médio e aquilo serve para quê? Para trabalhar em quê? E eu te digo, doutor Sérgio, em nada. Ele é mais um desempregado no mercado de trabalho. Então, nós temos que ter esse laboratório de audiovisual nas escolas para que o aluno tenha o mínimo contato que seja com a produção audiovisual. Hoje nós estamos aqui transmitindo por internet, na TV Guarulhos, direto, ou seja, a tecnologia está presente na nossa vida. E é um crime de lesa à juventude e até de lesa à pátria excluir digitalmente esses alunos. Verdade. Nós vamos aqui chegando aos momentos finais do programa presencial ao vivo na TV Guarulhos e vamos continuar no formato digital através das redes sociais, no caso da nossa rede social da TV Guarulhos no Facebook. Então eu queria agradecer demais a presença do Dr. Sérgio Redó, presidente da API, Associação Paulista de Imprensa, bem como do candidato Rodrigo Tavares, candidato ao governador de São Paulo pelo PRTB, e gostaria que você pudesse fazer as suas observações finais, se dirigindo ao eleitor do estado de São Paulo e, em específico, ao guarulhense que esteve nos acompanhando através da TV Guarulhos. Olha, aos eleitores do estado de São Paulo, peço que votem em Rodrigo Tavares, porque eu represento, de fato, uma renovação. Eu represento Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Nós vamos fazer essa transformação porque é muito importante o governo federal linkado com o governo estadual. E nós temos essa oportunidade de eleger Jair Bolsonaro presidente, Rodrigo Tavares governador. Para o nosso público de Guarulhos, que abra o olho, eles sabem do que eu estou falando, pessoas que realmente prometeram o novo, se aliaram com a velha política e hoje acabam arrebentando com a saúde do município, acabam arrebentando com a educação
acabam arrebentando com a segurança. Novo não é se aliar com o velho. Essa é uma prática corriqueira do PSB, que aqui no estado de São Paulo também tem o seu governador, que teve a sua oportunidade e foi omisso. Omissão é marca do PSB. Guarulhos sabe disso. Bem, e nós vamos aqui continuar com a live. O Neto pode continuar com a live e a gente vai despedindo de quem está na TV Guarulhos pelo sistema offline. Então, você que está no sistema offline pela TV Guarulhos, um grande abraço, obrigado pela sua audiência e na sequência você fica ligado na programação local da nossa emissora pública e no estado de São Paulo depois com as TVs comunitárias locais. Um abração a todos, até mais, tchau, tchau. E continuamos aqui com a nossa live porque a gente já terminou ali na TV Guarulhos. Tem algumas manifestações aqui, claro, que eu quero aqui registrar, são algumas assim, quer ver? Vamos lá, Fernando. O Rafael Duarte, esse cara é fera. Parabéns, o Brasil precisa de gente assim. Obrigado. O Proteu Summer, boa Fernando, quero saber qual o projeto do nosso candidato em relação ao turismo nas cidades de Balneário e também a proposta dele em relação às TVs comunitárias. Um grande abraço para o Proteu Summer, também acompanhando. A Kate Pospichek, muito bem, 28 neles. Nil Andrade, 28 neles. Depois está na hora de renovar, 28, todo mundo está com 28 aqui. Josi Tatá, meu voto é seu depois dessa entrevista. Obrigado. Parabéns. Isabel Pereira e minha família estamos com o Bolsonaro, é 17, estamos juntos. Juliana Paiva. Tamires, Rafael, assistam as propostas do Rodrigo Tavares, governador. Vitor Jacques, aí eu concordo. A salvação do nosso país está numa boa educação. Precisamos começar pela raiz. E a Elda Pessim está falando 28, mas 17 também. É isso aí. O Ronaldo Saldanha, que é o nosso presidente da TV Vila Imperial em Petrópolis, também está acompanhando aqui e manda os parabéns para o programa. Um grande abraço para você também, Ronaldo Saldanha. Pelas redes sociais, nós vamos aqui avançando e eu vou aqui lhe perguntar sobre uma das questões da segurança pública. Você falou sobre a questão Vamos falar sobre o turismo já, calma, mas antes eu queria falar sobre segurança pública, porque você já falou sobre a questão do armamento, você defende que o cidadão de bem possa andar armado. Isso. Agora eu queria saber sobre a sua política de segurança pública para o estado de São Paulo, para enfrentar um problema que, segundo o doutor Sérgio Redó, não é a questão da segurança pública, mas a questão da insegurança pública. Como fazer para que a mãe que tem um filho, a filha que saiam de noite para ir para uma festa, possam ter a confiança de que seu filho vai voltar, porque hoje a sensação, às vezes, é de que não se sabe se tem que torcer muito, rezar muito para que o jovem volte para casa. Recentemente, o governador Márcio França, ele entrou com uma medida permitindo que os policiais militares pudessem ter armamento pesado dentro do policiamento. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito deste tema, que é para equalizar um pouco o poder de fogo do marginal com o homem policial e saber o que é que você acredita que é realmente importante e fundamental para enfrentar a questão da insegurança pública. Olha, Fernando, a questão da insegurança pública, vocês colocam bem. Sim. Primeiro, a gente vê que o cidadão está acuado, o cidadão sentiu na pele que teve tolhido, teve ali maculado, teve restringido o seu direito de ir e vir. Aí a nossa web audiência dizendo, a nossa internauta dizendo que sente isso na pele. E isso realmente nós não podemos tolerar, eu não tolerarei. Como fazer? Quais são os instrumentos? Realmente eu vi essa posição do atual governador, agora, de duas questões. Ele já vem nesse governo há 4 anos, né? Poderia ter colocado para que o governador, à época, o fizesse, e não o fez. Fazer agora é fazer também um remendo, porque, na verdade, existem viaturas que dão... Esse assunto eu conheço razoavelmente bem, porque tive agora há pouco tempo no Comando Central da PM, aqui na... Comando Geral da Polícia Militar. Geral da Polícia Militar, aqui na Tiradentes. O que acontece é que esse armamento mais pesado veio sim, mas não para as viaturas que fazem o policiamento lá na base. Ou seja, as viaturas que estão ainda na ponta não possuem esse tipo de armamento, são algumas viaturas de apoio. Então é importante sim o rearmamento das polícias, mas especialmente aquelas que estão na ponta. Essa é uma questão.
A outra questão... É fuzil que ele permitiu para colocar nos... Eu estava lembrando a arma. Isso. Né? Permitiu colocar fuzil dentro de algumas viaturas. São as chamadas armas longas, né? Isso. A outra questão é que, claro, tem a questão repressiva. Nós temos que ter, sim, operações de saturação. Ou seja, olha, hoje é operação saturação. Tal região até os bandidos saírem. Até os bandidos saírem. E aí, quando os bandidos saem, existe uma outra questão, que é um outro passo, que é o fortalecimento das polícias comunitárias. E isso é fundamental. É a população participando ativamente do governo, fiscalizando, mas propondo e executando. O meu governo será marcado pela questão, espero eu, que possa governar e possa vir aqui para falar sobre isso, que é a questão da participação popular. Nós temos, o Dr. Sérgio mostrou aqui, o smartphone, que representa a tecnologia, não pode ficar mais de fora da gestão da coisa pública. Eu vejo que o Estado, só fugindo um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar, não vou perder a linha de raciocínio não. É o seguinte, o Estado ele tem uma fonte de financiamento que ela é legal, ou seja, uma questão é a redistribuição, que nós temos que trabalhar, uma redistribuição tributária, e que o Estado de São Paulo, como um bloco, tem sim que colocar os seus interesses junto ao governo federal, e nós o faremos, os nossos representantes, então, os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, nossos senadores, membros não só do Executivo, mas também do Judiciário, como um bloco sem vaidade, um bloco paulista, vá até o governo federal discutir e dizer, olha, São Paulo sobre esse assunto pensa isso. Isso nós não temos hoje. Hoje a vaidade corrompeu de tão grande forma que hoje é cada um por si, Deus para todos, e quem sofre é a população do Estado de São Paulo, quem sofre é o Estado de São Paulo. Outra questão, então isso é a repactuação tributária, tá? Agora, uma outra questão é gerir melhor os recursos que nós temos. Porque da onde, de fato, o governador, o executivo, vai conseguir trazer os recursos, otimizando a utilização deles. Então, nós sabemos que temos um recurso limitado, um descompasso fiscal, e o dinheiro vai vir da onde? De uma melhor gestão, de uma gestão mais eficiente. E não é possível pensar numa gestão mais eficiente sem o uso maciço da tecnologia. Porque nós precisamos, para fazer uma gestão eficiente, nós precisamos de dados confiáveis e em tempo real. Hoje o Estado gasta muito, o Estado gasta mal, é um elefante pesado que infelizmente nós temos que suportar. Agora, nós podemos sim trazer esse Estado mais eficiente com o uso das tecnologias, sobretudo com o aprimoramento na coleta de informações que vão dar base para as ações estatais. Então, como eu vou saber, Fernando, se essa atuação do Estado está efetiva ou não está efetiva? Bom, se ela está efetiva, muito bem, eu vou saber daqui a um tempo. Agora, se ela não está efetiva, se eu demorar para saber, eu gastei recurso à toa. Lógico. E eu preciso do cidadão ali acessando, vendo e mandando esses dados que serão captados pelo Big Data do Estado. Então, isso é a questão da gestão. Voltando, então, para a questão da segurança, é fundamental termos a tecnologia. Nós já colocamos um plano chamado CSI Paulista, que é, de fato, trazer para as forças de segurança pública toda a tecnologia produzida nos nossos campos universitários. Nós temos muitas tecnologias produzidas, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo de uma forma mais barata de você identificar geneticamente o autor de um crime. Já existe, está em processo de patente, só que aqui no estado de São Paulo, e claro, no Brasil, esses processos são muito burocráticos, um motivo pelo qual uma das nossas propostas é desburocratizar o Estado. Outra questão, além de trazer a tecnologia para as forças de segurança pública, é de forma efetiva, claro, melhorar o armamento. Nós temos que valorizar os nossos profissionais, dando-lhes condições adequadas de remuneração, pelo menos recompondo as perdas inflacionárias do período. Nós temos também e faremos, onde mora o bandido, não pode morar o policial. O policial não pode ter a preocupação de sair da sua casa e deixar lá a sua família. Lamentavelmente, com as condições financeiras que tem o policial, ele não tem. Ele ganha muito para participar do Minha Casa Minha Vida, mas ganha pouco para um crédito habitacional nos bancos convencionais. Então, lamentavelmente, ele é jogado para a margem da sociedade. Nós pensamos, sim, em fazer condomínios para os agentes da Força de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Onde mora o bandido, não pode morar o policial. Onde mora o policial, não pode morar o bandido. Uma outra questão é a... Aliás, me permita, né, com todo respeito, claro. Veja a que ponto nós chegamos. Por isso que eu falo categoricamente, é insegurança pública. Você vê um candidato a governador com muita propriedade dizer o seguinte: aonde mora bandido não pode morar policial. Isso é mais ou menos como dizer o seguinte: aonde tem estuprador não pode ter mulher. Ou seja, porque você não pode ter
essas duas realidades convivendo. Então, nós chegamos a um ponto tão podre do processo que hoje está assim, quer dizer, tá certo? Quer dizer, você tem que distinguir, porque hoje as comunidades, principalmente, eu sei do que você está falando, candidato, as comunidades são importantes. Quer dizer, hoje nós temos comunidades importantes, quer dizer, com 500, 600, 400 mil pessoas morando, e lá tem bandido, vagabundo, ladrão, e muita, de bem. E a grande maioria é de gente de bem. E família de policial, que está na rua. Policial que está na rua. Quer dizer, ele está na rua preocupado. Olha onde nós chegamos. Como é que está sua filha, sua esposa, se não vai sofrer uma retaliação. Exato. Então, não, sofre retaliação. Sofre, muitos policiais têm que... Daí um dos motivos dos policiais estarem se suicidando. Justamente, que é um outro ponto importante que nós temos que ter mais apoio policial com o suicídio do que nas lutas trocando tiro com a marginalidade. Com a marginalidade. Temos policiais, olha que ponto chegamos, doutor Sérgio. O policial, ele está fardado, tá, sabe? Termina o seu horário de trabalho, ele tem que tirar a sua farda, deixar no quartel a sua farda. Deixar no quartel, não pode nem trazer na maletinha. Sabe? A maletinha também não pode mais. Antigamente os policiais da PM usavam com o brasão da Polícia Militar, com os dois fuzis, né, atravessados. Não pode mais. Não pode mais, o que é um absurdo no meu... Eles podem ser alvejados na rua. Com certeza, vira alvo. Vira alvo, olha, é policial, vamos matar ele. Vamos matar. E sabe que ali pode ter uma arma. E olha, querem pegar a arma. Querem pegar a arma e o crime organizado, ele anda de uma forma tão vil que muitos oferecem até um prêmio para aquele marginal que chega a atirar num policial. Isso nós chegamos nesse ponto do Estado, sabe? Dessa falta de segurança. Então nós temos sim que fortalecer essa segurança, nós temos que tornar as viaturas blindadas, nós temos o projeto da PPP da blindagem, nós temos o projeto de terceirização das frotas, porque muitas vezes fura o pneu, quebra alguma coisa, o policial tem que colocar a mão do bolso para poder funcionar essa viatura. E já estudos que provam, tive lá, como disse no comando da PM, estudos provam que terceirizar as viaturas sai mais barato para o Estado do que comprar e manter. Oficinas obsoletas, com sistema inclusive de esquema interno das oficinas, com peças, com mecânico, com hora de serviço, quer dizer, uma peça ou um problema que pode ser resolvido em meia hora, uma hora, a viatura fica lá uma semana, 2 semanas. Justamente. Uma outra questão que é fundamental ainda na questão da segurança é que nós tenhamos o sistema integrado. Olha que absurdo. Eu tive na Polícia Civil e eles estão lá utilizando celulares próprios para fazer as ligações. E mais, dizem, olha, estamos aqui por vezes precisamos de um apoio e não conseguimos porque os sistemas não se conversam. Olha que absurdo. Copom e Civil. Nós temos a Prodesp aqui no estado de São Paulo, responsável pela tecnologia e que tem sido muito ineficiente. Até um dos motivos pelos quais eu digo e repito, o que não for vital para o Estado, o que é a questão vital? É água, é energia, saúde, segurança, vai ser privatizado sim, porque é muito mais eficiente, é muito mais barato. Temos ainda que integrar a polícia do Estado com as guardas municipais, porque o solo em que o crime acontece é o solo municipal. E muitas vezes não há essa integração. Nós vamos através de convênios com os municípios. Convênios, é claro, que não terão a prestação de contas apenas contábil, mas também de diretrizes através da tecnologia. Nós vamos fortalecer essa interação com os municípios e com a segurança municipal. Por fim, eu acho que é importante que nós tenhamos claro que temos que voltar a ter a maior de todas as armas para as forças de segurança pública, para as polícias, que é o efeito surpresa. Pegar o marginal ali no início de execução de um crime, ou às vezes até na fase de cogitação, de preparação, porque quando a gente pega esse marginal no início da execução, ele não está esperando, isso é um trabalho de inteligência. O elemento surpresa é fundamental. O elemento surpresa é fundamental, e nós teremos isso com a tecnologia. É isso que nós pensamos para as forças de segurança pública. Doutor Sérgio Redó, o senhor presidiu a ANB. Sim. O senhor foi coordenador geral de turismo do Estado de São Paulo. Eu quero aqui registrar o questionamento, então, do Proteu Samba, dizendo o seguinte: quero saber qual o projeto do candidato em relação ao turismo nas cidades de Balneário e Enseada. Cidades de potencialidade turística. E como ele pretende fazer Balneário, em relação e turísticas às TVs públicas e comunitárias do Estado de São Paulo. E manda também para nós aqui um abraço a Luciana,
que é dirigente da TV Comunitária de Votorantim. Um grande abraço para você abraço. também. Perguntando aqui sobre a questão das TVs comunitárias e, mais uma vez, registrando que são 72 no estado. Doutor Sérgio, sobre essa questão do potencial turístico do estado de São Paulo e potencial de geração de emprego, de renda, economia limpa, como é que o senhor pode analisar essa questão e fazer o questionamento para o candidato nessa área? Então, me permita, aqui, óbvio, nós todos estamos ansiosos para ouvir o nosso candidato, doutor Rodrigo Tavares. Agora, a grande verdade é a seguinte, candidato, hoje nós temos um potencial fantástico no estado de São Paulo. Eu, quando assumi, isso em 1997, a Coordenadoria de Turismo do estado de São Paulo, do então governador Luiz Antônio Fleury, filho, e o secretário de Estado era nosso querido amigo, o deputado Arthur Alves Pinto. Na verdade, nós fizemos um projeto, Fernando, muito importante, chamado Núcleos de Turismo. Por quê? São Paulo tem uma potencialidade fantástica na área turística. Nós temos o potencial na cidade de turismo e negócios. O Anhembi, na época, hoje não mais, porque nós já temos outros grandes centros, mas o Anhembi, turismo e eventos, ou seja, o Palácio das Convenções, 78 mil metros de área de exposição, era responsável por 90% da ocupação hoteleira do estado de São Paulo. Ou seja, significava o seguinte, se você fechasse o Anhembi nessa época, você quebrava a rede hoteleira no estado. E hoje eu acho que não mudou. Por quê? O que aconteceu foi, cresceu. Daí virem outros grandes centros. Nós temos o Center Norte, com 110 mil metros de exposição. Expo Imigrantes. Expo Imigrantes, com mais 90 mil metros. Enfim, e tantos outros. O Imensitar, do nosso querido vice-presidente aqui da API, o Cláudio Moisés. O Imensitar faz parte do Center Norte. Complexo. Do Complexo Center Norte, que tem lá 5 mil expositores para as suas exposições. E nós temos depois, nós temos o turismo industrial, que é fortíssimo. Nós temos o turismo em São Bernardo do Campo, nós temos o turismo agricultável, que é do café, da laranja, da região lá de Araraquara e tal. Nós temos o turismo que nós chamamos de turismo das cavernas, na região... Muito bom, do Petágio. Turismo das cavernas, que é da região de Registro, isso, não é? A Caverna do Diabo, e mais um complexo de cavernas, que é uma das mais importantes do mundo, com estalactite, estalagnite, enfim, tudo. E assim, Fernando... Turismo religioso também. Turismo religioso, de Aparecida, aqui de Valinhos, ou mesmo de São Paulo, com Marcelo Rossi. Outra, a força das igrejas evangélicas, nós temos o Templo de Salomão. É isso. E o Templo de Salomão recebe 10 mil turistas estrangeiros por mês. É um negócio monstruoso. Do mundo inteiro vem gente para conhecer o Templo de Salomão. Então, veja, na verdade nós temos... Mas falta muito, né? E aí temos... Você chega no aeroporto, você vai no exterior, né? Chega no aeroporto. Aí você quer alguma informação. Os caras têm tudo na mão. Aqui você não tem nada. Você vai para uma cidade europeia, ou até mesmo para Buenos Aires aqui do lado. Exato. E você fala assim, eu queria fazer um city tour, só para conhecer a cidade. Tem 200. Onde é que tem um city tour aqui em São Paulo? Eu nunca vi, eu moro aqui há 43 anos. Não tem, aqui não tem city tour. Não tem. É isso, não tem. Mas não tá errado isso? Totalmente. Não, nós temos eu acho que tem 2 ônibus. Na nossa época... Na sua época, né? Tinha, agora não tem mais. Você viu, quando eu assumi... Eu tenho um amigo meu que é inglês, está aqui conosco, inclusive. Ele falou, não tem... Quando eu assumi a presidência do INB... Não tem isso. Em 93, porque eu fiquei de presidente em 93 e 95. Quando eu assumi a presidente do INB, em 93, nós tínhamos 2 postos de informação turística. Eu deixei com 15 postos. Eu devo ter tirado tudo já. Já acabou tudo. Inclusive, eu fiz um posto de informação turística dentro do Parque do Ibirapuera. Nós tínhamos um posto de informação turística dentro do aeroporto de Congonhas desativado. O que o candidato acha da questão? Olha, eu acho que foi politizada a questão. Exatamente. Nós temos aqui que fazer as parcerias com a sociedade organizada. Sim. Veja aqui, doutor Sérgio, que capacidade. Veja aqui, Fernando, você o conhecimento que tem. E, lamentavelmente, o Estado não coloca a seu serviço também as potencialidades das pessoas que conhecem do ramo. É por isso que o meu governo vai ser marcado pela participação popular.
pelos populares individualmente, através das novas tecnologias, e pela sociedade organizada. Como, por exemplo, nós temos visto aqui. Agora, o que acontece é que, lamentavelmente, o turismo foi partidarizado, foi politizado, e nós temos que ter critérios técnicos para o desenvolvimento turístico. Nós temos aqui no estado de São Paulo o MIT, né, que são os municípios de interesse turístico, e nós temos as instâncias turísticas. Agora, com todo respeito, esses MITs fomos nós que criamos, sabia olha disso? aí, só que o que acontece? Quando eu fui coordenador... Mas você não dá dinheiro, que adianta você ter um município de interesse mas aí que tá, não tem verba, mas aí que tá, eles então. foram politizados, foram partidarizados. O processo de autorização, o processo de reconhecimento é um processo político. Então você pega o deputado da cidade, aí o deputado põe a pastinha aqui embaixo do braço, conversa com o prefeito, prefeito, eu vou precisar de alguma coisa aí, eu vou levar lá no governo do estado para o senhor receber uma verba mensal, só que o senhor também precisa me ajudar. Isso é coisa que se faça, Fernando? Não é. Pelo amor de Deus, ninguém mais tolera esse tipo de corrupção. Não desenvolve o turismo Não desenvolve turismo de coisa nenhuma. Não, e outra, e fica aquela história de compadrio mesmo, né? Isso. Quer dizer, ajudando só os amigos que não são os amigos do rei. E tem muita gente aí boa É trabalhando. o turismo do parlamentar da sua região para a capital, da capital para a região. Esse é o turismo que se tem. Tá errado. Você colocou bem. E isso tem origem, funciona. Fernando, se a gente for pensar muito bem, isso tem origem, sabe aonde? Isso tem origem na educação, porque o cidadão, o jovem, ele já cresce com essa ideia de impunidade, já cresce com essa ideia de corrupção, e é por isso que é tão criminoso, doutor Sérgio, a questão da partidarização nos colégios. Hoje existe um movimento fortíssimo, que é a escola sem partido, que nós defendemos também. Nós queremos uma fábrica de Marcos Pontes, que é, sabe, o nosso astronauta brasileiro, e não uma fábrica de Adélios aí, que teve sendo doutrinado durante muito tempo no PSOL, ficou lá 7 anos e saiu um homicida de lá. Então é isso que nós não queremos. Agora... Nós queremos uma fábrica de Marcos Pontes, não queremos uma fábrica de Adélios. Essa é que é a verdade. Muito bem. Muito bem. Não, e outra, uma importante, você colocou aqui, eu acho que nós temos que falar um pouco também, porque há uma necessidade, não é, de se mudar verticalmente, mudar de forma extremamente radical o conceito de todo o sistema administrativo do Estado de São Paulo. E o radical que eu digo aqui não é através de luta, não é através de briga, não. Tudo dentro do conceito democrático, através de eleição. Mas a grande verdade é a seguinte: hoje as práticas adotadas na administração pública, elas são todas, não é? De forma, você vê o caso do metrô, o caso dos transportes, Quer dizer, com todo respeito, por que os transportes, o nosso custo do metrô, também é um dos mais caros do mundo? Tá certo? Quer dizer, Tá errado, não tá certo. Não, tá errado. Claro que tá errado. Então, mas por quê? Porque na verdade é o seguinte, você tem que manter... É o compadrio que disse Agora, tá aí o metrolão que tá aí. Qual que é o metrolão? É um metrô grande? Não, é um caso de corrupção envolvendo aqui o governo do Estado de São Paulo, o governo do PSDB, numa corrupção envolvendo as obras do metrô. E diga de passagem, não é obra de nenhuma autoridade brasileira. A descoberta do metrô, do escândalo do metrô, foi por causa do envolvimento da Amron da Siemens. Da Siemens, nos Estados Unidos e na Suíça, e aí vieram aqui pro Brasil, que o cara disse que tinha dado não sei quantos milhões exatamente, que aí foram envolvidos vários, não é? Tucanos. Doutor, olha, eu vou dizer uma coisa, eu costumo ser muito comedido nas palavras, mas tem hora que a gente chega no limite. Aí começa com uma doutrinação na escola, aí o aluno vai, não tem merenda. Aí que cidadão que você está criando para o futuro? Poxa vida, a hora é agora. Os cidadãos do Estado de São Paulo têm que ter a consciência, têm que parar e falar, olha, que governo eu quero? O que eu quero para o futuro? O que eu quero para os meus filhos, para os meus netos? Pô, se quiser que continue do jeito que está, então vote nos mesmos. Olhe lá. Todos os candidatos que tem agora, se quiser renovar, eu ofereço meu nome, um nome ficha limpa, um nome que nunca foi processado, um nome de um advogado que é especialista em direito público, direito administrativo, direito eleitoral, em gestão pública, que tem experiência na segunda maior cidade do estado de São Paulo há mais de 10 anos, que em nenhum momento foi citado, lembrado em algum tipo de escândalo, porque de fato não participei. E outro, você é servidor público. De moral, com certeza, e aí também é uma grande oportunidade que o senhor me dá de valorizar os servidores públicos, porque muitas vezes as pessoas, mas o servidor é moroso, mas o servidor fez o concurso e encostou para o resto da vida, mas ninguém fala do sofrimento do servidor público que quer trabalhar e não tem instrumentos. Eu participava, doutor Sérgio,
todo santo mês de vaquinha para comprar produto de limpeza, vaquinha para comprar açúcar. E precisa disso? É claro que não precisa. E aonde vai esse dinheiro? Olhe nos diários oficiais e veja as licitações que estão acontecendo e veja aonde depois, se essas empresas, através de seus donos ou através das próprias empresas, não ajudam esses mesmos políticos. É tudo um grande sistema de corrupção. Com todo respeito. Mas vamos admitir uma coisa. Ninguém merece isso. Por que o governo do estado de São Paulo, tá certo? Não pode fazer um sistema altamente profissional e terceirizar essas viaturas todas? Agora, por quê? Porque tem que comprar das empresas que fazem a transformação. A transformação. Justamente, é isso que eu proponho. Quando eu proponho... Você até parou agora. A transformação. Aí você pega quem é que faz a transformação. Há 400 anos, saiu de uma família, foi para outra, entendeu? Não são transformistas. Mas, na verdade, eles continuam mandando no governo. E isso entendeu? É lamentável. Nós temos são milhões e milhões de reais que poderiam estar, na verdade, sendo investido para ter maior número de viaturas, maior número de ambulâncias. Agora, quer dizer, você sabe quando vocês estão falando aqui sobre a questão da melhor produtividade do Estado, que em outras palavras é a produtividade do Estado que está aqui em discussão. Lógico. Eu queria ouvir o candidato a respeito de como é que ele pretende tratar a geração de emprego e renda. Principalmente o gerador de emprego e renda, que é o empresário. Governo não gera emprego e renda, governo gasta. Quem gera emprego e renda é o empresário que cria postos de trabalho, que acredita no país, no seu estado, na sua cidade e quem investe. Como é que o senhor pretende tratá-lo? Com mais impostos? Pelo amor de Deus, aí é querer exterminá-lo, né? Nós queremos muito pelo contrário. Mais ainda. Eliminar os impostos. Acabar com os empresários. Acabar com tudo, aí fecha a porta do Brasil. Impostolândia. Impostolândia. Aí, não dá para continuar. Nós temos que simplificar os impostos, simplificar os processos, porque, lamentavelmente, o empresário quer abrir uma empresa, demora. Quer fechar a empresa, demora. A questão tributária, eu falei, nós temos que pôr o Estado de São Paulo para discutir a questão tributária e fiscal. A guerra fiscal ela tem que acabar, porque hoje, da maneira que ela está posta, a empresa ela sai de um lugar, vai para outro, sempre procurando a sua sobrevivência. Verdade. Mas enfim, essas alíquotas diferenciadas acabam com o setor produtivo, porque ele muda a sua planta para cá, depois o imposto fica mais barato, ele já está pagando mais caro, pensa em se mudar. Nós temos que, sobretudo, Fernando, criar a infraestrutura necessária. Nós sabemos que o maior programa de geração de emprego está na mão dos empresários. O maior sistema de aumento de postos de trabalho está na mão dos empresários. Então nós temos que simplificar impostos, temos que simplificar processos e investir em infraestrutura. Fernando, temos que investir essa infraestrutura de que forma? O setor privado mesmo precisa investir, porque o Estado está com o limite dos investimentos. Como eu disse, nós vamos criar a segurança jurídica necessária para os investimentos. E esses investimentos em infraestrutura são fundamentais para que os nossa força privada, nossos empresários, o setor produtivo, realmente tenha maior condição de se desenvolver. Com a infraestrutura adequada... Segurança jurídica também, para poder aportar recursos. Para aportar recursos, como eu coloquei que o nosso projeto do Centro do Compliance Paulista. Agora, é fundamental que tenhamos obras de infraestrutura. Por quê? Porque sem a infraestrutura adequada, os produtos se tornam mais caros. Ao se tornarem mais caros, vendem menos. Ao serem menos competitivos, geram menos, claro, vendendo menos... toda essa roda ela gira de uma forma muito, muito devagar, muito lenta, e isso acaba afetando os postos de trabalho. Então, os postos de trabalho estão totalmente vinculados à questão do desenvolvimento da iniciativa privada. E o desenvolvimento da iniciativa privada está vinculado à infraestrutura. Por quê? Hoje não existe infraestrutura de segurança. O empresário precisa contratar uma empresa de segurança para trazer os insumos, para levar os produtos. Precisa contratar um seguro caro. Ele precisa, se ele anda por um modal, se ele transporta por um modal rodoviário, paga-se caro no pedágio. Ou se a estrada não é pedagiada, é esburacada, tem o desgaste do caminhão. Ou seja, tudo isso são custos que são embutidos no produto final. E um produto final que não é competitivo, ele vende menos. Ao vender menos, é por óbvio que os empregos também diminuirão. Então,
para termos mais postos de trabalho, é importante que tenhamos uma melhor infraestrutura e que, sobretudo, qualifiquemos e requalifiquemos essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho para estarem inseridas nesse mercado altamente tecnológico. E nesse ponto é o Estado. O Estado tem que fornecer os mecanismos de para cada vez mais qualificar os seus cidadãos que estão numa condição de não emprego. Ok. Queria agradecer demais, doutor Sérgio Redó, a sua presença aqui, do candidato Rodrigo Tavares, dizer que nós estamos fazendo realmente este debate em nome de um projeto de democracia para com o telespectador da TV comunitária, para com o internauta, aquele que nos acompanha, para poder votar melhor, ou seja, para poder decidir o seu voto, não baseado naquelas chamadas de 30 segundos, 1 minuto, mas num debate denso e aprofundado como o que nós tivemos hoje. Doutor Sérgio, presidente da API, Associação Polícia de Imprensa, muito obrigado. Uma satisfação estarmos aqui. Eu reitero novamente, eu acho, Fernando Mauro, que a API, a CESP, a Associação Paulista de Imprensa e a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Não é? Nós estamos alertando a sociedade, nós estamos fazendo com que cada vez mais nós tenhamos a oportunidade de prestar um serviço de utilidade pública, não é? Civilidade, patriotismo, trazendo os candidatos aqui. E eu acho que o nosso candidato hoje, o doutor Rodrigo Tavares, foi extremamente, não é, cauteloso no sentido de apresentar as suas propostas de forma ordenada, criteriosa, e rogamos que a sua trajetória seja bem no sentido de fortalecer ainda mais a nossa democracia. Muito obrigado, um prazer tê-lo, não só participar desse grande evento, mas também ter o candidato Rodrigo Tavares aqui conosco. Muito obrigado. Candidato, pediria que você agora se dirigisse ao telespectador e internauta mais uma vez, fazendo suas considerações finais. Olha, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, doutor Sérgio. Quero dizer que as TVs comunitárias, elas são fundamentais nesse processo democrático. Agradeço estar aqui hoje e tenho a certeza que as TVs comunitárias são as que estão mais próximas do povo, têm a maior capilaridade. Assim como também agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet, que eu sei que estamos aqui, mas estamos no mundo, e levar o conhecimento das pessoas, dos cidadãos do Estado de São Paulo, as nossas propostas e ideias, é fazer com que ele pense, é fazer com que ele reflita, que ele escolha, compare os planos de governo e escolha o futuro que quer para o seu Estado, o futuro que quer para o seu filho, o futuro que quer para o seu neto, e, sobretudo, sabendo que isso começa no presente, começa a partir de 7 de outubro, na votação. E eu coloco o meu nome, Rodrigo Tavares, candidato ao governo do Estado de São Paulo com o número 28, na chapa de Jair Bolsonaro, nosso presidente, que de fato limparemos desse Estado a corrupção, tiraremos também do Brasil essa mácula terrível chamada corrupção. Nós temos que observar, e é importante, com quem anda o seu candidato. Eu sou o candidato Rodrigo Tavares e meu time é o time Bolsonaro. Qual é o time do seu candidato? Olhe a coligação, veja se ele está coligado com partidos que acrescentaram questões importantes para os cidadãos, ou pelo contrário, que estão partidos envolvidos em Lava Jato, Mensalão e Petrolão. Quero dizer aqui mais uma vez, muito obrigado e agradecer por esse espaço tão democrático. Dia 7 de outubro, 28, Rodrigo Tavares, governador. Muitíssimo obrigado e agradeço a você, telespectador e internauta que esteve conosco. Na sequência, eu convido você a acompanhar a programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. É isso aí.